Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os clubes que já estão classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil e também vamos falar sobre uma possível volta de Felipe Coutinho ao Brasil para jogar no Vasco da Gama. É isso mesmo, pessoal. Felipe Coutinho pode estar de malas prontas ao Brasil, inclusive já chegou, né? Mas de mala pronta para ir para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Será que é isso mesmo? E os clubes que estão classificados para as oitavas de final já tem uma data de um sorteio? Vamos ver no vídeo de hoje. Bom, pessoal, os clubes classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil, por enquanto nós temos 13 clubes classificados. São eles: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco da Gama. Dentre todos esses 13 clubes, temos 11 clubes de Série A e 2 clubes de Série B, que são o CRB e o Goiás. Dois intrusos aí no meio desse bolo, né, de fortes times da Série A. Pessoal, dentre esses clubes aí, pessoal, já podemos definir uma data de um sorteio. A CBF já definiu a data do sorteio das oitavas de finais, pessoal? Ainda não, porque não tem uma data ainda de definição das oitavas de finais, de definição de confronto, melhor dizendo, por causa do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ainda existem partidas, existem confrontos que foi definido apenas um jogo. Por exemplo, Ipiranga e Atlético Paranaense, só teve um jogo. O segundo jogo está sem definição. Operário e Grêmio, que foi 0-0. O segundo jogo seria na casa do Grêmio, mas está sem definição ainda. Internacional e Juventude ainda não ocorreu nem a primeira partida. A data das duas partidas ainda estão sem definição. Então, pessoal, o que aconteceu no Rio Grande do Sul está impactando diretamente nas partidas do clubes como o Ipiranga, que é do Rio Grande do Sul, o Grêmio, o Juventude e o Internacional. Está impactando diretamente no confronto dessas partidas, desses clubes, né? Se não tiver ainda essa definição, não tem como sortear ainda, né, os confrontos das oitavas, a não ser que a CBF faça um bem bolado lá. Quem passar de Internacional e Juventude numa bolinha só, enfrentará, por exemplo, o Vasco, enfrentará o São Paulo. E a mesma coisa do Ipiranga, entendeu? A mesma coisa do Grêmio. Quem passar desses três jogos aqui, lá numa bolinha só, eles podem fazer uma ideia assim, né? Formular uma ideia, porque eu acredito que dê certo. Aí vocês podem pensar, poxa, então quando se inicia as oitavas de finais? As oitavas de finais, pessoal, o sorteio ainda não tem definição, mas os confrontos já estão, as datas do confronto, melhor dizendo, já estão definidas. A partida de ida das oitavas de final, das oitavas de finais, será no dia 31 de julho, ou seja, não tem muito tempo ainda, nós já estamos em maio, ainda falta muito tempo para que esses confrontos possam acontecer. E a partida de volta seria por volta de dia 7 de agosto. Já anotei aqui, dia 7 de agosto seria a partida de volta das oitavas de finais. Ou seja, até lá eu acredito que o Internacional, o Grêmio, o Ipiranga, o Juventude já conseguiram realizar seus jogos, já possivelmente já deve ter o sorteio aí. Eu acredito que é um prazo que a CBF vai ajudar esses times, a CBF vai encontrar uma saída para poder levar a partida para algum outro lugar, até porque eu acredito que a Arena do Grêmio e aí lá o Beira-Rio não podem ser utilizados, né? A Arena do Internacional também não pode ser utilizada devido às enchentes, né? Então, pessoal, eu acredito que a CBF vai sim arrumar alguma coisa aí, vai ajudar algum outro clube, vai ceder um espaço para esses times poder fazer os seus jogos, até mesmo treinar. Então é isso, pessoal. Sobre os confrontos, o Bahia eliminou o Criciúma, né, pessoal? Em 2 jogos, 2 vitórias. Primeiro jogo na casa do Bahia, o Bahia venceu de 1-0. No jogo de volta na casa do Criciúma, o Bahia venceu de 2-0. Sampaio e Fluminense, o Fluminense conseguiu vencer o Sampaio por 2 placares iguais. Jogo de ida 2-0, jogo de volta 2-0. Souza e Red Bull, na primeira partida foi 1-1. No jogo de volta o Red Bull, jogando em casa, ganhou de 3-0 do Souza, da Paraíba, se não me engano. Goiás e Cuiabá, o Goiás venceu a primeira partida em casa de 1-0 e no jogo de volta o Cuiabá até arrancou 1-0 de volta, levou para os pênaltis, só que nos pênaltis o Tadeu fechou o gol do Goiás e o Goiás venceu por 3-1 nos pênaltis. Botafogo e Vitória, no primeiro jogo o Botafogo venceu por 1-0, no jogo de volta lá no Barradão o Vitória perdeu pelo placar de 2-1 jogando em casa.
O Fortaleza e Vasco no Castelão foi 0-0 e no jogo de volta lá em São Januário, um jogão mesmo de tirar o fôlego, 3-3 e o Vasco ganhou nos pênaltis de 5-4. Flamengo e Amazonas, eu acredito, eu pensei aqui que esse jogo seriam 2 goleadas para o Flamengo, mas não foram. No Maracanã, 1-0 Flamengo, e lá na Arena Amazonas, se não me engano, eu não lembro o nome da arena, não sei se é essa também, lá no estádio, na casa do Amazonas, o Flamengo também venceu por 1-0. Para mim foi o confronto mais desigual dessa terceira fase, né? Foi esse, Flamengo e Amazonas. Eu pensei que o Flamengo realmente ia aplicar 2 goleadas, mas foram 2 vitórias pelo mesmo placar de 1-0. Águia e São Paulo. Primeiro jogo lá na casa do Águia de Marabá. O Águia de Marabá perdeu de 3-1 para o São Paulo, e jogando no Morumbi o São Paulo venceu de 2-0, firmando assim um 5-1 no agregado, né, pessoal? Palmeiras e Botafogo de Ribeirão. Primeiro jogo foi 2-1 para o Palmeiras, jogo de volta 0-0. CRB e Ceará. O CRB conseguiu vencer os 2 jogos pelo mesmo placar de 1-0. América de Natal e Corinthians. O Corinthians conseguiu vencer tanto na casa do América quanto jogando em seu estádio pelo placar de 2-1. O Brusque e o Atlético Goianiense. O primeiro jogo na casa do Brusque, o Atlético Goianiense venceu de 1-0. E no jogo de volta, o Atlético Goianiense, jogando em casa, ganhou do Brusque de 4-2. Atlético Mineiro e Sport no Mineirão. Não foi no Mineirão, foi na casa do Atlético. Arena MRV, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado. O Atlético Mineiro venceu de 2-0 do Sport, e na Ilha do Retiro o Sport ganhou de 1-0, não conseguiu reverter a situação, ficou 2-1 no agregado para o Atlético Mineiro. E pessoal, e nessas partidas que não tem definição ainda, Grêmio e Operário no primeiro jogo, jogando lá no Paraná na casa do Operário, a partida ficou de 0-0. Ipiranga e Atlético Paranaense, na primeira partida lá na casa do Ipiranga, o Ipiranga venceu pelo placar de 2-1. E Juventude Internacional é um jogo que não tem definição ainda, nem do primeiro jogo, nem do segundo jogo, devido ao que eu já expliquei para vocês, ok? Então, pessoal, são jogos aí que ainda faltam definir. O sorteio ainda vai ser definido uma data aí pela CBF, e a premiação desses clubes. Só para jogar, ou seja, ter passado da terceira fase, cada clube vai receber 3,4 milhões da CBF. E para quem estiver jogando as oitavas de final e conseguir passar de fase, ou seja, conseguir ir para as quartas de final, a CBF vai mandar para os cofres do clube 4,5 milhões. É uma grana boa aí para os clubes, né? E de Série A, imagina para os clubes de Série B, né? Que podem vir aí, ou de Série C, se não me engano, o Ipiranga é da Série C, me corrijam se eu estiver errado. Quem sabe isso já é mais do que uma folha salarial, né? Desses clubes, né? Então é isso, pessoal. Agora vamos puxar aqui o assunto de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é um possível reforço, né, que a torcida tanto deseja, um reforço que a torcida pede há muitos anos. É um jogador que a torcida vai na rede social, pede, fala com o clube, fala com o diretor, fala com o dirigente, fala com todo mundo para poder repatriar esse jogador, porque é um jogador de muita qualidade e é um jogador que a torcida ama mesmo. Um jogador que a torcida, quem vivenciou ele lá no início da carreira dele, sonha com esse momento de ver ele de novo com a camisa do Vasco. Então eu vou ler aqui uma notícia para vocês, que é do site Jogada 10, que fala sobre o Felipe Coutinho. O meia Felipe Coutinho, alvo do Vasco, chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, ou seja, hoje, dia 24 de maio. No Brasil, desde esta manhã, o craque voltou ao país para passar as férias, ok? Vindo do Catar, estava fim de temporada lá, ele veio passar as férias. Segundo as informações do repórter Thiago Carvalho da Band, o brasileiro deverá ter uma reunião com o presidente do clube, o Pedrinho, no sábado, amanhã, dia 25, em São Januário. O Jogada 10 apurou que Coutinho antecipou sua volta ao Brasil e ao Rio de Janeiro para que pudesse chegar sem causar alvoroço, ou seja, sem ter aquele aerocouto, como o pessoal estava falando, né? Aerocouto, fechou, vamos lá recepcionar, aquele alvoroço, aquela multidão toda, para poder recepcioná-lo, né? Aos repórteres que estavam no aeroporto, o Cria revelou que as conversas realmente existem e falou o seguinte, abre aspas, eu vou ser breve, porque estou viajando, tem mais de 17 horas, meus filhos estão cansados e a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Neste momento eu não posso falar nada, a única coisa que eu consigo falar a vocês é que existem conversas, é verdade. É como eu falei lá em São Paulo, sobre minha vontade. Todo mundo sabe que eu tenho vontade de jogar no Vasco. Alguns entenderam, todo mundo sabe
que eu tenho vontade de jogar no Vasco, e outros entenderam essa frase, todo mundo sabe, que ele está acertado com o Vasco. Houveram algumas interpretações divididas da torcida do Vasco, né? Continuando. Então essa é a única coisa que eu posso falar com vocês. Resumir o atleta. Fecha aspas. E é isso aí, pessoal. O Pedrinho vai se reunir amanhã com o Felipe Coutinho, neste sábado, né, dia 25, para ter essa reunião, para verificar e avaliar qual vai ser o melhor cenário para que o Felipe Coutinho retorne ao Clube de Regatas Vasco da Gama, mas não é nada fácil, pessoal, porque ainda existe uma indefinição, ou seja, ainda falta definir a situação do Felipe Coutinho com Aston Villa, se vai rescindir, se vai fazer um contrato com obrigação de compra no final do contrato, do empréstimo, de como é que vai ficar essa situação aí de Felipe Coutinho. Tem a questão salarial, que na Arábia Coutinho estava recebendo 3,5 milhões e algumas fontes estão falando que ele aceita reduzir o salário dele drasticamente para 20% desse valor, que gira em torno ali de 1 milhão e 100, mais ou menos isso por mês para jogar no Vasco. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi uma informação muito legal para vocês. Espero que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com seus amigos, ok? É muito importante, pessoal, que vocês deixem seu like no vídeo, é muito importante que vocês comentem, compartilhem e se inscrevam, pessoal. Se inscrevam no canal, isso vai ajudar bastante a eu trazer mais informações para você, trazer minha opinião, trazer um conteúdo melhor para vocês, ok? E é isso aí, falou, até mais.